Deus abençoe. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade de hoje poder servir Ele mais uma vez, sendo a sua voz aqui na terra. Glória a Deus. Quero agradecer também ao nosso pastor pela confiança e a amada igreja que tem orado por mim. Quero compartilhar uma rápida palavra, uma meditação a qual o Senhor já tem colocado em meu coração há alguns dias atrás. Livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 20. Glória a Deus. Livro de João, para não tomar muito tempo, vou ler. Você que está aí na sua casa também abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. E chegando primeiro ao sepulcro, ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Chorando enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E assim, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Somente até aqui. Pode tomar os vossos assentos. Uma passagem muito conhecida de toda a igreja. Eu tenho certeza que todos aqui já leram ou já ouviram alguém ministrando acerca desta palavra. E através desta palavra, desta passagem que nós lemos, eu extraí 6 lições. 6 lições acerca da ressurreição de Cristo. A primeira lição, eu queria que vocês se atentassem
a cada uma das lições, porque eu creio que cada uma delas vai ser um grande ensinamento aos nossos corações. A primeira lição é o valor de estar com Jesus e o discernimento de reconhecer quando algo está fora do lugar. No primeiro dia da semana, a Bíblia vai dizer que Maria foi ao sepulcro, porque Maria estava triste. O coração de Maria não se contentava, o coração de Maria tinha aquela angústia, aquela solidão, aquela falta de Jesus Cristo, da presença do seu mestre. Nós todos sabemos que o que Jesus fez sobre a vida de Maria foi algo encantador, porque Jesus ofereceu a ela a redenção, Jesus ofereceu a ela a salvação. Então Maria sabia o peso da presença de Jesus para a vida dela. Maria tinha dentro do seu coração a certeza que aquela presença era tudo o que ela precisava. Então a Bíblia me diz que ela sai ali no primeiro dia da semana, ela vai ao sepulcro, mas ela vai, Andrinho, não em um dia qualquer, ela vai de madrugada, porque quem quer buscar a Jesus, ele não olha para a dificuldade, ele não se importa se está de madrugada, se tem que usar máscara, se tem que ser na live, ele busca Jesus, porque ele precisa de Jesus, ele sabe o que o seu coração anseia por Jesus. Então Maria sai determinada, ela estava sozinha, ela não tinha companhia. Não precisa ter alguém para você buscar Jesus, só precisa ter a certeza no seu coração que você precisa imediatamente dele. E talvez você esteja aí na tua casa e você não sabe como buscar a Ele, mas Deus está usando a minha vida para te dizer: ei, não se importe com a dificuldade, com o momento que estamos vivendo, não olhe para as pedras no caminho, simplesmente vá. Busque a presença. Aleluia. Para Maria, não se importava se ela ia ter companhia. Era perigoso, gente. Tinham matado Jesus. Mas Maria vai sozinha. De madrugada. Ela era mulher. Mulher andando sozinha de madrugada. Com propósito no coração. Porque quem busca Jesus tem que ter propósito no coração. Não se importe com as dificuldades que estão aí fora. Estamos passando por tantas crises. É crise na política, é crise na saúde, é crise em todo lugar. Tudo que olhamos é crise. Mas nós não podemos enxergar e olhar apenas para isso. Nós precisamos olhar para o nosso consumador, para aquele que estabeleceu a nossa fé, aquele que nos deu a salvação e a esperança. A primeira lição, o valor de estar com Jesus. Maria sabia o valor. Eu tenho certeza que você que está em casa hoje, você valoriza este lugar muito mais do que antes. Inclusive eu falo de mim mesmo. Porque quantas vezes nós falamos: não vou não, está chovendo. Eu tenho certeza que você está aí na tua casa, você queria vir e não pode. Valorize a presença de Jesus. Dê valor a esta presença maravilhosa. A segunda lição, discernimento. De reconhecer quando algo está fora do lugar. É a mesma lição. Maria chega ao sepulcro e percebe o quê? Que a pedra estava fora do lugar. Maria percebe que algo que era para ser normal, não está normal. Porque Jesus tinha morrido, a pedra estava lá, eles viram quando colocaram o corpo, eles prepararam o corpo de Jesus, ela preparou, então ela sabia que o normal seria a pedra estar no seu devido lugar. Quanta coisa aí fora está fora do lugar, e às vezes a gente perdemos a noção que está acontecendo algo que não era para estar acontecendo. Dentro de todos os ambientes, na saúde, na política, como eu já disse, aí fora, os casamentos que estão sendo legalizados em alguns países, as coisas que estão acontecendo, pessoas acham que é normal. Não é normal. Não se conforme. Seja como Maria, tem algo errado. Tem algo que está acontecendo que não era para estar acontecendo.
Tem algo que está fora do lugar que não era para estar fora do lugar. Não aceite o seu filho se entregando ao funk. Não aceite a sua filha se entregando ao pecado deste mundo. Saiba que algo está fora do lugar. Mas continue lutando por ele. Continue lutando por ela. Continue clamando. Porque ainda haverá esperança. A pedra estava removida. Precisamos ter discernimento para reconhecer que muita coisa está fora do lugar. Muita coisa que está acontecendo não era para estar acontecendo. E aí, a primeira ação de Maria, quando ela vê que a pedra está fora do lugar, quando ela vê que algo natural saiu do seu âmbito natural, sabe o que ela faz? Ela não se conforma. Ela sai correndo, Paulinha. Sabe o que ela vai fazer? Avisar os irmãos. Ei, tem algo fora do lugar. Tiraram a pedra, o mestre não está lá. O que aconteceu? Porque a gente está, os dias estão correndo, estão passando e a gente está se conformando, ficando quietos, parados, inertes no tempo. Mas nós não podemos, nós temos que ser como Maria, dizer aos nossos irmãos, está errado, está fora do lugar, tem algo acontecendo que não era para acontecer. Ela não aceitou aquela situação. A segunda lição, determinação de um, coragem do outro. Quando Maria sai para avisar, ela avisa Pedro e João. Ela avisa os 2 discípulos. Aí a Bíblia diz que o que ela fez com que eles agissem. Fez com que eles tomassem uma atitude. Ou seja, quando você não se conforma, e você é a palavra de Deus na terra, você avisa os seus irmãos, eles tomam uma ação diferente. Aí Pedro e João correm. Só que todos nós sabemos que João era mais novo que Pedro. Por isso que ele ganhou a corrida. Porque quem chegou primeiro foi João. João chega, mas ele não entra. Pedro chega logo em seguida, mas ele entra. João até vê os panos de linho, mas quem entra vê algo exclusivo. Quem tem coragem de ir um pouco além, consegue enxergar o que João não vê. João até tem juventude, mas Pedro tem coragem. E Pedro entra, e Pedro vê que o lenço que estava ali com Jesus já está dobrado. E ele sabe o significado daquilo. Quando nós nos dispusermos a ir além, Deus vai mostrar coisas grandes que João não viu, que Maria não viu. Você aí na sua casa, não se limite, busque além. O lenço que estava sobre a cabeça estava dobrado. Aleluia. Só depois de Pedro entrar, João teve coragem de entrar também. Você está vendo que a sua ação faz com que o outro irmão também tome uma outra ação? Então talvez o seu irmão esteja fraco na fé, mas você tenha coragem de orar, chama ele também. Porque isso vai fazer com que ele se empolgue, com que ele se motive a orar também. Seja você também uma alavanca para o seu irmão, para as coisas positivas, para as coisas boas. Aleluia. João tinha agilidade, mas Pedro tinha coragem. É como se eu olhasse para os dias atuais e eu visse uma igreja que corre atrás de tantas coisas. Eu vejo um povo que corre atrás de tantas coisas, que é a mesma corrida que a gente corre aí fora para as coisas celestiais. Quem dera eu, Rodrigo, me incluo, eu corresse para as coisas espirituais da forma que eu corro para as coisas materiais. E aí, Deus me mostra nessa palavra que quando a gente vai além, a gente vê coisas maravilhosas. As coisas que Pedro viu,
As coisas que Pedro conseguiu enxergar porque ele tinha coragem para viver cada uma delas. A terceira lição: comunhão, corpo de Cristo. Porque eu acho muito interessante que o outro discípulo, João, ele entra também. E aí a Bíblia me ensina que João, ele é um moço ainda, vamos se dizer. Eu não posso criticar João porque talvez ele teve medo. Eu não posso criticar João porque talvez ele não teve coragem de entrar. Eu não posso. Sabe por quê? Porque João é novo. João tem muita coisa para viver. João tem muita coisa para escrever. João tem muito fruto para colher. Então Pedro entra, Pedro tem coragem, mas João é jovem, João ainda vai dar fruto. Você está entendendo que um caminha com o outro? Nós vivemos em um mundo onde os jovens não dão mais valor aos que têm cabelo branco. Ei, João, valorize, porque Pedro tem experiência. Você pode ter juventude, mas Pedro tem experiência. Pedro teve momentos com Cristo que João não teve, mas João é jovem. João vai viver coisas lindas lá na frente. João vai ver o próprio mestre na frente dele. João vai ter a visão do céu. Mas calma, João, você é jovem, valoriza o ministério de Pedro. Valoriza o ministério de quem chegou antes. Valoriza os que têm cabelo branco. Nós vivemos em um mundo onde os jovens não valorizam mais, não querem mais aprender com os velhos ou com os anciões. Eles vivem dentro de uma bolha, eles acham que só eles pregam, que só eles cantam, que só eles fazem, que só eles estudam, que só eles são donos da verdade, que só eles podem fazer de forma gloriosa, de forma bonita, que só eles podem... Não! Valorize, porque o que eles fizeram, talvez você não tenha coragem para fazer. Que o que Pedro fez, João não teve coragem para fazer. Então valorize as suas raízes. Valorize também você que está aí ou você que está aqui. Você que é jovem, valorize seu papai, sua mamãe, porque eles sabem quando eles falam para você. Eles orientam você no caminho que deve andar, porque eles tiveram mais experiência e eles sabem ensinar você. Não adianta achar porque é jovem que você vai deixar Pedro de lado. João precisa de Pedro e Pedro precisa de João. Eu preciso de todos que estão aqui atrás de mim. E eles precisam de mim. Nós somos o corpo de Cristo. Se não tiver comunhão nisso, já era. Não tem por que estar aqui. Precisamos ter comunhão e andar juntos, porque talvez o dom que você tem fortalece o dom que o outro tem, e o nome de Cristo continua sendo glorificado. Mas os discípulos voltaram para casa. E aí entra a quarta lição. Porque Pedro e João, eles viveram aquele momento, mas eles voltaram para casa. Só que teve uma pessoa que ficou. Aleluia. E essa pessoa que ficou, aleluia, ela tinha no seu coração o desejo de responder àquela incógnita que estava em sua mente. Cadê o corpo do meu mestre? Aleluia. Cadê a presença do meu mestre? Alá, Soremaia. Onde está a presença do meu mestre? Maria se coloca de joelho naquele clamor, e ela não se contenta com aquela situação. Ela diz: aonde está o corpo do meu mestre? Para onde levaram Jesus? Talvez você está na tua casa e você não tem mais a presença dele, mas faça como Maria fez. Dobre os seus joelhos no chão e fale com ele: eu preciso da tua presença, Jesus. Eu preciso viver com a tua presença.
Aleluia. Maria se abaixou, orou ajoelhada, e aí sim, ela viu coisas grandes também. Porque 2 anjos apareceram e perguntaram para ela, por quê? 2 anjos vestidos de branco, vamos ler o versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eu entendo a primeira coisa, que só vê essas coisas maravilhosas, que só consegue contemplar isso quem realmente tem a ação de Maria, quem tem realmente a saudade da presença, quem realmente se coloca de joelho, quem busca sempre um pouco mais, consegue enxergar coisas que talvez Pedro, João não viu, que ninguém viu, mas ela viu 2 anjos porque ela buscou. E aí, os anjos começaram a perguntar para ela, mulher, por que choras? Ela respondeu, tiraram o meu Senhor, e eu não sei onde colocar. Quem dera, Priscila, quem dera nós fôssemos acima, nós percebêssemos que a presença já não está mais conosco e falasse, tiraram a presença, mas eu vou ficar aqui ajoelhada até ela voltar. Eu não vou arredar o pé, eu quero buscar essa presença, e enquanto ela não estiver comigo, eu não vou voltar atrás. Aleluia. Para Maria, a saudade de Jesus era o motivo do choro. A gente tem chorado por tanta coisa e não tem mais a presença e não sente mais a falta e não chora. Faça como Maria, não sente mais, se ajoelha, se prostra, se humilha, mas faz algo, atrai novamente. Atrai a presença de novo. Alá, soremai. Quando ela diz isso, eu vou correr para não perdermos tempo, terminarmos aqui dentro do horário. Quando ela diz isso, quando tudo isso acontece, Jesus aparece na frente dela. Aleluia. Aí eu entendo que o tempo que ela passou distante da presença de Jesus fez com que ela não reconhecesse mais Jesus. Porque ela não reconhece, ela confunde com o jardineiro. Você está entendendo que o tempo que você está afastado de Jesus está fazendo você se esquecer da presença, de como Ele é, de que Ele está falando com você agora, de que Ele continua achando você importante. Aí ele pergunta, ei, a quem você busca? É a 5ª lição. Ele pergunta para ela, quem você busca, Maria? Por que choras? Nós estamos chorando, nós estamos buscando tanta coisa e não buscamos mais a presença. Mas Jesus vai aparecer e vai dizer para você, mulher, por que choras? A quem buscas? E você e eu vai poder dizer, eu busco a ti, eu preciso de ti, é o Senhor que eu preciso. Ela não reconheceu Wellington, mas quando ele chama a gente pelo nome, não tem jeito de confundir quem é. Porque ela não reconhece, ela pensa que é o jardineiro, ele volta para ela e diz, Maria. O dia em que ele chamar o meu e o seu nome, ah, como vai ser glorioso. Paulo, Gabriela, Keila, Ednilza, Alessandra, ele vai chamar. E eu já caminho para encerrar. Aleluia. Oh, glória. Sabe o que Jesus fala para Maria? Maria, não me segure. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, Maria, eu não sou só para você. Tem uma multidão lá que precisa de mim. Não fica pensando que Jesus é só seu. Jesus é dessa multidão que precisa dele. Aí Maria volta correndo para os discípulos. Ei, vocês não sabem quem eu vi.
Vocês não sabem quem eu encontrei. Ela conta a novidade para os discípulos. Aleluia. E depois de um tempo a Bíblia vai dizer no versículo 19, que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus. Aleluia. Como é que a porta estava? Eram 6 lições, mas a gente só deu tempo de 5. Mas é glória a Deus. As portas estavam trancadas, Paulo. Sabe por quê? Porque os discípulos tinham medo. Sabe o que Jesus faz? Jesus aparece no centro. A casa estava cheia de agonia, o momento era de tristeza, o momento era de crise, o coração estava abatido, já tinha pensado que talvez a vida ia se findar, porque mataram Jesus, mataram o mestre, o que será de mim agora também? A casa estava naquele clima triste, aquele clima de tristeza, de luto, de dificuldade, de crise. Aí Jesus aparece no centro. Aleluia. Sabe o que ele diz quando ele chega no centro? Ele diz: paz seja convosco. Você não está entendendo? Jesus está dizendo para você nessa noite, que no meio da crise, no meio da dificuldade, Ele vai mostrar para você que Ele ainda continua sendo o centro. Ele continua sendo o centro da nossa vida. Quando ele se coloca no centro, ele diz: paz seja convosco. E não é uma paz qualquer. A paz que Jesus oferece não é a paz da ONU, não é a paz do Trump, não é a paz do Bolsonaro. A paz que Jesus oferece é uma paz diferente. É uma paz que eu saio daqui sabendo que está tudo um problema lá fora, mas eu saio alegre, eu saio regozijando na presença. E aí sabe o que ele faz? Ele me mostra as suas mãos. Ele está dizendo para você: você está no momento de crise, vocês estão com medo, está preocupado, a porta está fechada, mas eu morri na cruz por vocês. Eu fui furado por vocês. Eu sofri, eu padeci por vocês. Aleluia. Glória a Deus.